Sexta-feira, dia 22 de agosto de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos aqui mais uma vez nessa luta diária para trazer notícias. Espero que as de hoje sejam proveitosas para vocês. Não para que vocês fiquem sabendo o que está acontecendo, porque eu sei que vocês também procuram informações em outros canais, mas para passar uma ideia, uma visão diferente daquilo que eu vejo. Nós sabemos perfeitamente que as coisas estão num nível tipo circo. Virou um circo o que está acontecendo no Brasil. A justiça brasileira virou, em outras palavras, uma verdadeira palhaçada. Mas é importante a gente lembrar um detalhe. Desde o momento em que o nome de Jair Messias Bolsonaro entrou na história do Brasil como o maior líder político que já passou nessa terra tupiniquim, como o maior líder conservador, o seu nome deixou de ser uma figura política pura e simplesmente e passou a ser uma ideia. Sim, Bolsonaro é uma ideia. Ideia de coisa boa, de um governante sério, honesto e uma pessoa simples. Assim como o nome do Rei Pelé aparece no dicionário Aurélio e significa algo ou alguém incomparável, extraordinário, espetacular, excelente, exímio e inigualável, o nome de Jair Messias Bolsonaro passou a significar a ideia de alguém verdadeiramente patriótico, de um defensor dos direitos, da dignidade humana, da família e, acima de tudo, de Deus. Então, há de chegar o dia que o nome de Bolsonaro aparecerá no dicionário Aurélio. E quando procurarmos o que significa Bolsonaro, lá estará. Pessoa séria, íntegra, honesta, de caráter, com hombridade, fibra, coragem, destemido. Tudo isso vai aparecer. Então, o nome de Bolsonaro, em outras palavras, significa o quê? Honestidade e honradez. Pouco importa o que diz a imprensa brasileira, pois nela não confiamos mais como outrora acontecia. Pouco importa o que diz a Polícia Federal, pois nela não confiamos como outrora acontecia. Pouco importa o que dizem ou o que diz um ministro sancionado, pois dele não se espera coisa alguma, pelo menos alguma coisa que valha como uma verdade. Ao surgirem notícias como as de agora, espalhafatosas, sensacionalistas, 40 milhões para lá, 30 milhões para cá, lavagem de dinheiro, blá, 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 coisas que em 7 anos nunca apareceu, vai aparecer nesse momento. Todos acusando Jair Bolsonaro de desvio de milhões, justamente aos 45 minutos do segundo tempo, depois de 7 anos. Isso só nos faz crer que a jogada é uma jogada de desespero em acabar com a imagem, enquanto eles, os julgadores, possuem tempo para isso, pois o juiz de nome Magnitsky está prestes a apitar o fim de jogo. Isso é fato. Hoje até mesmo o próprio Paulo Figueiredo fez um vídeo dizendo tic-tac para delegados da Polícia Federal, que eles podem esperar que vai chegar. E nós sabemos que irá chegar, porque não é normal aceitar o que está acontecendo no Brasil de forma tranquila, sossegada, como se nada estivesse acontecendo. Isto
Isso mostra que o Brasil entrou numa rota sem saída e que vai ter que brecar uma hora ou outra e admitir a derrota. Aquele ministro está caindo e atirando para todos os lados. Não existe mais Ministério Público no Brasil. Como todos sabem, em qualquer localidade do Brasil, depois de um crime, quem investiga é a polícia. A polícia faz o inquérito e manda para o Ministério Público do Estado. E o Ministério Público julga a culpa ou não do criminoso. No caso dos políticos, no caso de Brasília, quem faz a investigação é a Polícia Federal. Aí ela escreve no inquérito dela aquilo que ela acha, aquilo que ela entende com muita criatividade o que aconteceu. Aí manda para o Ministério Público, que com muito pouca vontade, em questão de minutos, lê centenas de páginas e diz que sim, as provas são contundentes e manda para o Supremo. E lá, em menos de meia hora, o juiz decreta isso, decreta aquilo. Ou seja, Ministério Público hoje, Procuradoria-Geral, não serve para absolutamente nada. Por isso o Brasil está na situação que está. Hoje é o juiz que manda a Polícia Federal escrever isto ou aquilo no inquérito. E isso por si só já mostra que está tudo errado. Agora, vocês sabiam que o delegado Itauan de Oliveira Pereira, responsável pelo relatório, por esse último relatório explosivo, que pediu o indiciamento do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, vocês sabiam que ele já trabalhou dentro da própria Câmara dos Deputados e era assessor de um deputado petista, o Léo de Britos, lá do Acre? E também é um aliado histórico do Inácio. Esse é o delegado que indiciou, né, Jair Bolsonaro e o Eduardo. Essa é uma informação que saiu no site do Cláudio Dantas. Pois é, o mesmo delegado que hoje acusa Bolsonaro de dissimular recursos e de buscar impunidade, foi até pouco tempo atrás homem de confiança de parlamentares ligados ao coração do Partido dos Trabalhadores. Essa revelação aí levanta uma questão incômoda. Como alguém que já atuou como assessor político de um deputado petista pode hoje conduzir investigações contra o maior de seus adversários? Não seria o caso mais escandaloso de conflito de interesses dentro da Polícia Federal? Claro que é. Então, nesse documento que foi entregue ao Supremo e que acusa Bolsonaro e seu filho Eduardo, o inquérito diz que o Bolsonaro e o Eduardo se utilizaram de estratégias fraudulentas para garantir proteção. Só que o texto, segundo críticos, mais parece um fuxico de telenovelas, mais parece uma revista Contigo, né? Os mais antigos vão se lembrar, do que parece mesmo uma peça técnica da Polícia Federal, cheio de interpretações pessoais, mensagens privadas, todas desconexas e até emojis transcritos, né? E esse relatório tem sido, então, classificado como enviesado, criativo e pobre em provas concretas. Mas tem um efeito prático, que é causar sensacionalismo na imprensa, para causar comoção entre os militantes de dois neurônios. Em um dos trechos mais contestados, o tal Itauan conclui que a real intenção dos investigados não era discutir uma possível anistia para os condenados de 8 de janeiro, mas sim criar condições de impunidade para o ex-presidente. Que coisa ridícula, né? Até acharam lá a minuta de asilo político. Se o presidente quisesse realmente ir para a Argentina, ele somente atravessava a fronteira e pronto.
Simples assim. Pegava um ônibus aí de sacoleiros para o Paraguai. Quando chegava lá na tríplice fronteira, em vez de entrar no Paraguai, entrava na Argentina. Pronto. Estava feito. Se ele quisesse, era isso. Só sei que são acusações gravíssimas, sustentadas em deduções frágeis. E não é a primeira vez que o nome dele aparece em episódios controversos. A digital do delegado Itauã também está presente na delação de Mauro Cid e em declaração do brigadeiro Batista Júnior. Acusações que ruíram diante da falta de provas. Agora, mais uma vez, ele surge aí como protagonista em um relatório que pode decidir o futuro político de Jair Bolsonaro. Pois é, pensar o que disso tudo? Que existe investigação honesta nisto? Claro que não. É somente fagulhas de fogo para animar a festa dessa imprensa consorciada. Agora, outra notícia que está rolando desde ontem nas redes é a de que autoridades policiais brasileiras vazaram para a imprensa dados privados do advogado americano de Donald Trump, da Trump Media e da Rumble, que estão processando aquele ministro. A conversa exposta era entre o advogado e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O número pessoal do advogado, o número telefônico, foi divulgado e desde então ele passou a receber ameaças constantes. Não é a primeira vez que a polícia daquele ministro viola o sigilo entre clientes e defesa. No episódio do aeroporto de Roma, por exemplo, conversas entre os advogados dos acusados por difamar o ministro e seu cliente também foram publicados, numa flagrante afronta ao direito constitucional de confidencialidade entre comunicação com os advogados. Resta a pergunta: como Trump reagirá a mais esse ataque descarado? Podem ter certeza que virá chumbo grosso de volta. Não tenho dúvida. Pois é. E enquanto isto, lá em Brasília, o dia começou tenso. Brasília tremeu com uma revelação bombástica feita aí pelo advogado Jeffrey Cicchini, que é defensor do ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Em uma entrevista, ele disparou uma acusação que causou estrago no cenário político e jurídico. Ele disse que a Polícia Federal teria investigado o ministro do Supremo Tribunal, André Mendonça. A denúncia não veio em tom vago, mas sim apoiada em supostos trechos do relatório final da Polícia Federal. O mesmo documento aí que indiciou Jair Bolsonaro e o Eduardo. Segundo o Cicchini, o nome de Mendonça aparece no material porque ele foi o relator de um mandado de segurança impetrado pelo Jeffrey Cicchini e que está em suas mãos há mais de um mês, o que normalmente leva muito poucos dias para o mandado de segurança ser analisado. Mas o Mendonça está segurando até agora. Segundo o Jeffrey Cicchini, talvez ele esteja sofrendo algum tipo de coação. E mais, mensagens de Eduardo Bolsonaro comemorando a distribuição do processo para André Mendonça teriam acendido o alerta dentro da Polícia Federal, levantando a suspeita de uma possível fraude processual. O resultado disto? Uma apuração para verificar se o ministro teria agido de alguma forma em benefício da estratégia da defesa. O Brasil certamente precisa saber do seguinte: a Polícia Federal investigou André Mendonça por conta própria ou alguém mandou investigar? Esse questionamento foi feito pelo Cicchini, em tom de desafio direto às autoridades. Se confirmado, o episódio representaria um escândalo sem tamanho, sem precedentes. O ministro do Supremo Tribunal na mira de investigação da Polícia Federal.
algo que rasga os bastidores da República e expõe o grau de tensão entre o Judiciário, Polícia Federal e a classe política. Afinal, se o magistrado da mais alta corte for alvo mesmo, que brevemente, de uma apuração policial, o que isso revela sobre os bastidores da justiça brasileira e o que a Polícia Federal pode fazer contra um cidadão comum? Se eles fazem isso com o ministro, imagine contra nós. Mas é sim um escândalo sem precedentes, se verdade for. Agora, mudando um pouco de assunto, hoje o mundo voltou seus olhos para uma mensagem do secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio. O mundo voltou seus olhos para a América do Sul após uma denúncia explosiva que expõe a verdadeira face do regime de Nicolás Maduro. O governo de Guiana emitiu uma declaração contundente alertando para a ameaça representada pelo crime transnacional e pelo narcoterrorismo, em especial pelas redes criminosas que atuam a partir da Venezuela, como o infame Cartel de Los Soles, que é apontado por diversos países como uma organização do terror. Maduro transformou a Venezuela em um bunker do crime, organizado, um estado paralelo a serviço do narcotráfico internacional. Segundo o governo da Guiana, as redes criminosas ligadas a Caracas têm poder suficiente para sobrecarregar instituições, minar a democracia, perverter o Estado de Direito e destruir o desenvolvimento social. Em outras palavras, não é apenas tráfico de entorpecentes, mas sim uma máquina de corrupção e violência que ameaça toda a América Latina. Esse esquema não se limita às fronteiras venezuelanas. A rede criminosa tem conexões que atravessam o continente, tornando-se um problema do hemisfério. A Guiana deixou claro que a paz e a segurança da região estão sob um risco direto. O governo deles exige mais cooperação internacional para conter a expansão do narco que nasceu na Venezuela. A mensagem é clara: ou o mundo age, ou Maduro continuará exportando o caos, violência e entorpecentes para além de suas fronteiras. Sob o comando de Maduro, a Venezuela deixou de ser um país e passou a ser um santuário do crime organizado. A América Latina já não enfrenta apenas uma ditadura, mas um Estado criminoso disfarçado de governo. Enquanto a comunidade internacional hesita, o narco avança. E por isto é que o governo dos Estados Unidos resolveu agir, enviando mais de 4.000 soldados e embarcações militares ao entorno da Venezuela, que hoje, aliás, tiveram que se afastar um pouco por conta aí de ameaça de um tornado ou coisa parecida. Só que, a partir daí, já começamos a fazer o tal tic-tac para a queda definitiva de Maduro. Agora, para terminar, eu gostaria de lembrar o seguinte: está todo mundo falando da CPMI aí do INSS, bacana, a oposição ganhou a relatoria, ganhou a presidência, pretendemos, eu estou me colocando no meio, né? A oposição pretende aí escancarar, né, as vísceras da esquerda, o envolvimento do Inácio com seu irmão nesse escândalo aí de roubo dos aposentados, tá? Mas, antes que comece essa CPMI, o governo já está, segundo eles, devolvendo dinheiro para os aposentados. É o que dizem. Mas se verdade for, a pergunta que fica é a seguinte: quer dizer que o governo devolve o dinheiro para os aposentados que foram roubados, só que esse dinheiro pertence ao povo. Então é o povo repondo dinheiro para o povo. É isso mesmo? É isso que eu entendi?
Alguém já parou para pensar no absurdo que é essa notícia que está correndo por aí? O governo federal aparece diante das câmaras e dos holofotes anunciando em tom triunfalista que vai devolver aos aposentados valores subtraídos por sindicatos ligados ao INSS. Parece até um gesto de generosidade, quase um ato de reparação histórica. Mas a verdade é dura, revoltante e precisa ser escancarada. Não é o governo que está devolvendo nada. É o povo que está pagando a conta do provável povo. Os sindicatos vão continuar com dinheiro no bolso. Vamos explicar com clareza que a grande empresa não tem coragem de dizer. Os aposentados tiveram descontos indevidos em seus benefícios, feitos por sindicatos e entidades que se esconderam atrás da máquina pública. Esses descontos foram feitos aí sem autorização, na base da pressão e da fraude, levando milhões de idosos, bilhões de reais. O esquema levou bilhões de reais de milhões de idosos, todos fragilizados pela idade, pelo tempo, né? Que acabaram vendo seu curto dinheiro, porque a aposentadoria no Brasil é de baixíssimo nível, baixíssimo valor, acabaram vendo o pouco que ganham desaparecer com descontos indevidos. Agora, quando o escândalo veio à tona, o governo se apresenta como salvador, prometendo reembolsar os prejudicados. Mas o detalhe escondido é devastador. Esse dinheiro não sai do bolso dos sindicatos, dos ladrões, sai do Tesouro Nacional, dos cofres públicos, do nosso bolso. Então, é um país que vive embaixo de uma lona de circo, porque o que vemos é pura palhaçada. É dinheiro de pessoas que trabalharam anos para juntar um pouquinho sequer em sua aposentadoria, que foi desviado e os ladrões não serão penalizados. Porque essa CPMI pode até apontar aí os culpados. Mas não vamos nos esquecer que depois do relatório feito, esse relatório vai para o Ministério Público do Paulo Gonet, que se aceitar, vai mandar para o Supremo Tribunal. E aí vocês já sabem. Então, o governo acaba devolvendo com uma mão aquele que tirou com a outra. E aí se posa de herói. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro roubou aí 30 milhões, 40 milhões. E se esquece que só de Pix foram mais de 20 milhões que o Bolsonaro ganhou. Tem suas aposentadorias, tem o salário de presidente, tem o salário de deputado, tem aplicações que fez em banco, que é perfeitamente normal para quem tem um salário bom, salário de presidente. E a própria Polícia Federal diz no relatório que não vê indícios de lavagem de dinheiro. Então, se não vê indícios, para que fez o relatório? Para que apontou? Apontou só para fazer estardalhaço na imprensa e ver essa turminha da Globo News aí entrando em orgasmo, né? Ao citar, aí, Bolsonaro, milhões. Realmente, é como eu disse outro dia, temos que andar com antiácidos no bolso para aliviar o estômago, porque é de lascar o cano, como diz o outro, né? Mas, infelizmente, é o que nós temos no nosso Brasil hoje. É uma situação que só nos faz lamentar e, por isso, torcemos para que um país estrangeiro nos salve, que um país estrangeiro venha nos tirar do buraco. E goste a esquerda ou não. É isso que nós queremos mesmo. Simples assim. Mas, por hoje, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, claro. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, dê uma força ao Terra Brasilis News, né? Aqui eu não vendo livros, não tenho merchandising durante o vídeo, as propagandas que aparecem do YouTube eu não posso impedir, né?
Então, eu conto com a ajuda de vocês, né? Aqui não tem propaganda aí de remédio fantasioso, não tem propaganda de, né, teto solar, enfim, vocês entendem o que eu estou falando. Por isso, a gente necessita de apoio. Mas desejo a vocês aí um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.